Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando qual é a religião verdadeira. Existe uma religião verdadeira? E se existe, qual que é? Mas vamos direto ao assunto, como sempre, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, o meu professor, meu guia fiel. Mas antes de nós abordar esse tema, temos que saber o significado de religião. É conectar, religar e unir. Mas conectar com quem? E unir com quê? Observação. Existe muitas religiões no mundo afora, mas nenhuma delas, nenhuma mesmo, é verdadeira e nenhuma religião pode salvar alguém. Essa é a verdade nua e crua. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz que a religião pura, sem mácula, para com Deus o Pai é essa, que dá assistência aos órfãos, à viúva e os pobres nas suas necessidades, e vos guardavos da corrupção do mundo. Esse contexto se aplica aos cristãos da fé. Na igreja, dentro da igreja, há muitos pobres, necessitados e viúva. Gálatas capítulo 6, o versículo 10 diz: devemos fazer o bem a todos, mas primeiramente os domésticos da fé, os cristãos. A prioridade é a igreja. Depois, se sobrar, se estende a outros. É bom frisar, e frisar muito bem, que tudo que nós fazemos de bom, se não for em Cristo e para Cristo, é em vão. O Pai só vai aceitar alguma coisa das nossas mãos se for em Cristo ou para Cristo. Por quê? Porque para Jesus Cristo são todas as coisas. A Bíblia é bem explícita ao dizer o exemplo de Cornélio, o centurião. Cornélio era um homem justo, um centurião romano, um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e orava sem cessar, e dava muita esmola aos pobres, ao ponto do próprio Deus dar testemunho de Cornélio, dizendo: as suas orações e as tuas esmolas têm chegado na memória de Deus. E Deus é que está a testemunho de Cornélio, não o homem. Mas mesmo assim, com tudo isso, não era suficiente para que o centurião Cornélio fosse salvo. Observação: não muito longe dali estava o apóstolo Pedro. Um anjo do Senhor apareceu a Cornélio quando ele orava e disse o anjo do Senhor ao centurião Cornélio: manda chamar com urgência a Pedro, e Pedro lhe dirá as palavras que salvará a ti e a sua casa. Sem demora, o centurião Cornélio mandou chamar o apóstolo Pedro, e Pedro veio a Cornélio e anunciou a Jesus Cristo. E quando Pedro ainda falava sobre Jesus Cristo na casa de Cornélio, desceu o Espírito Santo sobre todos na casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o centurião Cornélio e toda a sua casa foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E foi salvo. Gálatas capítulo 2. Sabemos que o homem e a mulher não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, como aconteceu com o centurião Cornélio. Um outro exemplo. Veio um jovem rico que queria ser justificado diante de Deus, mas pelas obras da lei, não pela fé. O jovem rico guardava toda a lei, os 10 mandamentos, desde pequenininho. E Jesus Cristo lhe disse: vende tudo que tu tens e dá a metade aos pobres, e depois vem, siga-me. Conclusão finais. O jovem rico não foi justificado pela fé na pessoa de Jesus Cristo, porque ele recusou ajudar os pobres
e não quis seguir a Jesus Cristo. A lei não pode salvar o jovem rico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. A salvação é um presente de Deus para aqueles que crêem. Mas se eu quero ser justificado por Deus pelas obras da lei, eu caí da graça, separado estou de Cristo, e Cristo morreu em vão por mim. Assim como o jovem rico, que queria ser justificado pela obra da lei. Então eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para tudo sempre. Amém.